E se por um momento olhasses para a tua mãe não como a figura que sempre conheceste, mas como a mulher que ela é ou que ela foi? Uma mulher com história, com feridas, com muitos medos, com muitos silêncios, com certeza, com sonhos que talvez nunca tinham sido ditos em voz alta. Este episódio é uma homenagem às mães, mas é também um convite profundo a olhares para aquilo que guardas da tua mãe dentro de ti. Porque, no fundo, parte de quem tu és começa na história dela. Vamos a isso? Olá, estás a ouvir o podcast Olha para Ti. Eu sou a Sandra Rosa, mentora de autoconsciência emocional, e aqui vamos falar de emoções, de equilíbrio, de bem-estar, mas acima de tudo, de ti. Este é um espaço para parares, respirares e voltares a ti, sem pressa, sem filtros, com verdade. Vamos explorar como aquilo que sentes influencia o que pensas, como te comportas, como te relacionas com os outros e contigo mesma. Porque quando começas a escutar-te, também começas a ver-te com mais clareza, a viver com mais sentido. Por isso, respira fundo, acolhe este momento só teu e permite-te olhar para ti. Vamos a isso? Este episódio é lançado num mês muito especial, o mês de maio. É o mês das flores, é o mês da energia, da vida a florescer e também é o mês da mãe. Mas hoje não quero só celebrar o Dia da Mãe. Quero propor-te algo um pouco mais desafiador. Um convite a olhares para a tua mãe, para aquelas mulheres a quem chamamos de mãe. Porque sabes, durante muito tempo, as mães foram ensinadas a dar sem esperar nada em troca, a amar em silêncio, a cuidar, mas esquecendo-se de cuidar de si. As nossas mães, as mães das nossas mães, foram muitas vezes mulheres que aprenderam a sobreviver, calando os seus desejos. Foram fortes, sim, foram muito fortes. Mas essa força muitas vezes veio da renúncia de serem elas próprias, da falta de escolha que tinham, da ideia de que amar era não ter espaço para si. Talvez agora nós, enquanto filhas, enquanto filhos, enquanto mães também, estejamos a tentar fazer diferente. Mas quantas vezes é que fazemos igual, sem nos apercebermos? É verdade. Eu partilho contigo que lembro-me perfeitamente de uma vez, quando ainda pequena, vinha da escola e meti-me em aventuras. Caí, esfolei os joelhos e rasguei a saia, que por azar era nova. Imaginei que algo não iria correr muito bem. E sabes o que é que mais me marcou? Foi a reação da minha mãe. Ela deu-me um ralhete por ter rasgado a roupa. A roupa era nova. Naquele momento, o que eu queria era colo. Queria que ela me ajudasse a cuidar dos meus joelhos. Mas ela usou da sua autoridade e ralhou comigo. Simples. E eu hoje olho para trás e eu pergunto: será que eu, enquanto mãe, eu nunca fiz algo semelhante? Será que, sem querer, eu também me esqueci de ver a dor antes de ver os estragos? Provavelmente sim. Se calhar repeti padrões da minha mãe.
Porque a nossa ligação entre mãe e filha não é só física, é uma ligação energética, é uma ligação ancestral. É a primeira ligação que nós temos na vida. O modo como a nossa mãe nos viu, nos tocou, nos escutou, molda a nossa ideia de amor que temos hoje. Molda a ideia de valor, a ideia de merecimento que temos de nós próprias. E mesmo que a relação tenha sido difícil, ou até mesmo ausente ou dolorosa, essas raízes ficaram. E olhar para esta relação com compaixão é um ato de muita coragem. É também, sem dúvida, um início de uma libertação. Quantas vezes é que nós repetimos os medos das nossas mães? Repetimos as frases que elas utilizavam, as expressões, os gestos. Quantas vezes é que nós cuidamos dos outros e também nos esquecemos de nós? Exatamente como elas faziam. Porque os padrões que se repetem não são só os gestos, são heranças que estão dentro de nós, são heranças emocionais. E eu pergunto, mas será que tem que ser sempre assim? Será que cuidar tem que ser com dor? Será que amar tem que ser anular? Convido-te a refletir um pouco, a pensar sobre quem era a tua mãe, quem foi a tua mãe para ti. O que é que ela te ensinou sobre ser mãe também? O que é que ela te ensinou sobre cuidar de ti? E tu? Será que ages como ela hoje? Ou será que estás a tentar fazer algo totalmente diferente? Isto não estamos a falar de culpa, estamos a falar de clareza. Estamos a tentar perceber o que é que estamos a repetir e o porquê que estamos a repetir. Porque nós hoje podemos escolher se repetimos ou não os padrões da nossa mãe. Então, eu hoje deixo-te este convite muito simples. Escreve uma carta à tua mãe que vive ainda dentro de ti, e escreve. Diz-lhe tudo o que tu sentes. Diz-lhe obrigada por algo que naquele momento te esqueceste de dizer. Perdoa-me por algo que não fizeste tão bem. Gosto de ti. O quanto és importante para mim, mãe. Se a tua mãe está perto de ti, podes oferecer-lhe. Se já não está perto de ti, guarda essa carta. Lê-a em voz alta. E quando sentires, entrega-a à natureza. E se por acaso tu nunca tiveste uma mãe presente, escreve-lhe, diz-lhe tudo o que tu precisavas que ela te tivesse dado. Sim? Isto é muito importante, tu te permitires sentir, te permitires parar, pensar sobre isto. Fechar ciclos para iniciar novos ciclos. Eu neste episódio, eu não quis falar só sobre mães. Quis lembrar-te que por trás de cada mãe há uma história. Há uma história que merece ser olhada. E que, por trás de cada gesto teu, talvez ainda viva a herança que podes escolher transformar. Se este episódio tocou em algo dentro de ti, partilha com alguém. Sabes, às vezes a cura começa assim. Uma pequena conversa, uma pequena carta, num pequeno gesto. Segue o podcast, olha para ti e deixa-me saber como é que te sentes, como é que te sentiste com este exercício. Estou aqui para te ouvir e desejo-te um feliz Dia da Mãe, à que te deu a vida e àquela que vive dentro de ti. E agora que este episódio chegou ao fim, como te sentes? Sabes, não é aquilo que ouves que transforma a tua vida, é aquilo que escolhes fazer com o que ouves. É o espaço que decides dar a ti mesma
mesmo nos dias em que parece que não há tempo. Se gostaste deste momento, segue o podcast Olha para Ti. E se quiseres continuar esta conversa, sabes que estou por perto, é só deixar uma mensagem. Obrigada por estares aí, estou à tua espera no próximo episódio. Até lá!